with me, boy. Yeah. 17:38. I'm like, hey, what's up, hello? Since your pretty ass soon as you came in the door. I just wanna chill, got a sack for us to roll. Married to the money, introduced her to my stove. Showed her how. Olá, alunos! Mais uma vez, professora Maria Rosa, né? E hoje nós vamos fazer uma aulinha bem interessante sobre a ideia de plano cartesiano que a gente já vem conversando, né, durante essa semana. A nossa aulinha de hoje vai ser num espaço um pouco diferente, né? Hoje eu vou utilizar o programa GeoGebra, que é um programa, né, que vai ajudar muito a gente, né, quando a gente estiver estudando principalmente essa parte da geometria analítica. Então, ó, esse aqui é o programa GeoGebra e nessa aulinha de hoje nós vamos estudar e relembrar algumas coisas, né, do que a gente já viu sobre plano cartesiano. Então, olha só, aqui eu tenho o meu plano cartesiano, certo? Que é composto, né, por essas duas retas numéricas perpendiculares, ou seja, que elas têm um único ponto de interseção e formam aqui um ângulo de 90 graus, certo? E como eu havia dito para vocês, essas duas retas, elas têm nome, né? A reta na horizontal é chamado de eixo das abscissas ou eixo X. A reta na vertical é chamado de eixo das ordenadas ou eixo Y. O que a gente percebe? Que no encontro dessas duas retas, né, nesse ponto de interseção, é a origem do nosso plano cartesiano, do nosso plano cartesiano. E como a gente já viu, né, que esse plano cartesiano ele serve justamente, né, para a gente localizar pontos dentro do nosso plano cartesiano, que é dado justamente por coordenadas cartesianas. E essas coordenadas cartesianas a gente sabe que é dada, né, por x e por y, ou seja, pelos valores que estão na reta x, no eixo x, e os valores que estão no eixo y, certo? Então vamos relembrar algumas ideias. A gente sabe, olhando aqui na horizontal, né, que do zero para frente nós temos os números positivos e do zero para trás nós temos os números negativos. De mesma maneira, né, no eixo Y nós também temos números positivos e negativos, só que agora a gente tem que olhar para a vertical. Então o que acontece, ó? Para cima do zero na vertical nós temos os números positivos e para baixo do zero na vertical, né, nós temos os números negativos. Esses números são o que vão nos auxiliar a encontrar os pontos, são os números das nossas coordenadas cartesianas. E a gente viu, né, que o nosso plano cartesiano ele é dividido em 4 quadrantes. Ó. Onde é que está o primeiro quadrante, professora? O primeiro quadrante é esse aqui, onde eu tenho tanto x como y como coordenadas positivas. Então, todo ponto que estiver no primeiro quadrante tem tanto x como y sendo positivos. Agora, né, os próximos quadrantes a gente encontra sempre no sentido anti-horário. Então, ó, o segundo quadrante, né, é este aqui, ó, vindo no sentido anti-horário. E o que acontece no segundo quadrante? A coordenada x é sempre negativa e a coordenada y é positiva. Então, o ponto que está localizado no segundo quadrante, ele tem como coordenada x negativa e como coordenada y positiva. Agora, vamos ver aqui o terceiro quadrante. O terceiro quadrante é justamente esse aqui. E a gente percebe o quê, né? Que tanto a coordenada x quanto a coordenada y têm valores negativos. Então, o ponto que está situado no terceiro quadrante, ele tem suas coordenadas negativas, né? E por fim, nós temos aqui o nosso quarto quadrante, né? O nosso quarto quadrante aqui
é justamente onde a coordenada x é positiva e a minha coordenada y é negativa. Então, é importante vocês saberem essas características, porque através dos próprios valores das coordenadas, vocês já devem ter a ideia de que quadrante esse ponto, né, está situado. Então, o que nós vamos fazer agora? Depois de a gente ter feito, né, esta breve introdução sobre o que é o nosso plano cartesiano, nós vamos partir para a localização dos pontos nesse plano cartesiano. Como assim, ó? Eu vou marcar um ponto aqui e a gente vai tentar traçar e dizer quais são as coordenadas desse ponto. Observe o seguinte, esse primeiro ponto aqui, ó, quais são as coordenadas dele? O que a gente tem que ver? Primeiramente, nós temos que ver qual é a coordenada x, ó. Percebe esse ponto? Vamos lá, ó, ver qual é a coordenada x. A coordenada x, ó, é 5. E a coordenada y, quanto é, ó? Vamos ver lá no eixo y, 3. Então, este ponto, né, tem como coordenada 5 e 3, ó. Vamos aqui exibir o rótulo dele para vocês verem como que isso é verdade. Então, ó, olha só, nosso ponto A de coordenadas 5 e 3, ou seja, se x é 5, né, ó, a gente viu que x é 5 e y é 3. Agora, vamos para o próximo ponto, ponto B. O ponto B aqui, ó, o que acontece? Vamos olhar primeiramente para o x. O x vale quanto, ó? Se a gente perceber aqui, ó, o x de B vale justamente menos 1 e o y vale 2. Então, esse ponto aqui, ó, vamos exibir o rótulo dele, tem como coordenadas menos 1 e 2, seu x sendo menos. Olha só onde é que está o ponto C, né? Deixa eu marcar aqui para ele aparecer. Olha só o ponto C. O ponto C tem que coordenadas? Vamos olhar primeiramente para o x, né? O x, ó, do ponto C, ó, vale justamente 2 e o y, ó, vale justamente 1. Então, ó, as coordenadas desse ponto vai ser justamente 2 e 1. Sempre lembrem-se que toda vez a primeira coordenada é a x e a segunda coordenada, perdão, gente, é a y. Então, ó, vocês têm que estar sempre se atentando a essa ideia. Toda vez que eu tiver um ponto, para eu conseguir determinar ele, primeiramente eu olho para o x e depois eu olho para o y. O encontro, né, dessas duas coordenadas, no encontro dessas duas coordenadas, eu tenho justamente o meu ponto. Agora, vamos ver o ponto D. O ponto D, ó, ele está bem aqui. Observa o seguinte, o ponto D está sobre o eixo X. Lembra que eu disse para vocês que se um ponto ele está sobre o eixo, isso significa que uma de suas coordenadas, apenas uma, é igual a zero. O que acontece? Se ele está sobre o eixo X, quem é igual a zero é o Y. Então, este ponto aqui, ó, tem como coordenadas 6 e 0. Mas por que, professora, 6 e 0? Porque, ó, se ele está na reta X no ponto 6, então ele tem coordenada 6 e 0, porque a gente já sabe que Y é 0, né? Então, X tem que ser obrigatoriamente 6. Se ele tivesse aqui em cima do ponto 3, nessa reta Y, então a gente já saberia, né, que o X é que deveria ser 0. Então, seria 0 e 3, porque ele está bem aqui, justamente no ponto 3 do eixo Y. E por fim, o nosso ponto F, né? Vamos ver aqui. Nosso ponto F tem coordenada x, ó, igual a 3 e y igual a menos 2. Então, vamos exibir aqui o rótulo, né? Então, olha só o que aconteceu. X sendo 3 e y sendo menos 2. Observa o seguinte, como é certo as ideias dos quadrantes, ó. Esses dois pontos que estão situados no primeiro quadrante, tem como, né, coordenadas, suas duas coordenadas positivas, ó, tanto x como y é positivo desses pontos tudinho aqui que estão no primeiro quadrante. Já no segundo quadrante, né, nós temos o x sendo negativo e o y sendo positivo. No terceiro quadrante, que temos o exemplo aqui, o ponto E, os dois
as duas coordenadas são negativas, né? Tanto y quanto x. E já no quarto quadrante nós temos, ó, x sendo positivo e y sendo negativo. Então, observe que pelos valores, né, da minha própria coordenada, eu já consigo distinguir em qual quadrante o meu ponto está localizado. Então, lembra, toda vez que eu for localizar um ponto, primeiramente eu olho para o meu eixo x, né, vejo qual a coordenada x e depois para o meu eixo y. E assim, ó, quando eu olhar para o meu eixo x, eu traço uma reta perpendicular ao eixo, né? E depois olha a coordenada no eixo. Então, todas as vezes, né, que a gente quiser determinar um ponto, a gente sempre tem que olhar primeiramente para a coordenada x, depois para a coordenada y. E no cruzamento, né, dessas duas coordenadas, nós teremos a localização do nosso ponto. Então, a nossa aula de hoje foi basicamente essa, né? Eu espero que vocês consigam, assim, realizar as atividades propostas. E como eu sempre digo para vocês, qualquer dúvida, né, pode estar mandando no meu WhatsApp, no privado, que eu vou responder, certo, gente? Então, um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.